Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa um like. Isso é muito importante, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a oferecer para outras pessoas. Então vamos para o caso de hoje? O caso de hoje é sobre Heather Nicole Maples. A Heather nasceu em 23 de agosto de 1992 em Ocala, na Flórida, e ela era filha de Darren Maples e de Jennifer Hunter. Ocala está localizada a cerca de 150 quilômetros de Orlando e é uma cidade que convida a dias de aventura. Ela é conhecida por ter rios com águas transparentes, é conhecida também por ter vários esportes relacionados à natureza e é um local muito hospitaleiro, as pessoas são muito gentis, muito agradáveis e é uma cidade com cerca de 80 mil habitantes. A Heather, ela nasceu em uma noite de tempestade durante o furacão Andrew, que foi considerado de categoria 5, e ele é muito poderoso, né? Ele foi muito poderoso e destrutivo e atingiu a Bahamas, a Flórida e a Louisiana em agosto de 1992. Foi o furacão mais destrutivo que já atingiu a Flórida em termos de estruturas danificadas e destruídas, sendo considerado também mais caro em termos financeiros. A mãe de Heather, a Jennifer Hunter, inclusive chamou a Heather de seu bebê furacão. A Heather, ela sempre andava com um sorriso no rosto, ela era sempre muito animada desde pequena, ela era sempre muito travessa, ela estava sempre aprontando alguma coisa diferente. E foi durante a infância que ela fez amizade com uma garota chamada Jennifer Holt Gomes, que ela conheceu na escola primária em Dallas, no Texas. E a Jennifer, ela era muito tímida, quieta, introvertida, e a Heather foi como se tirasse ela, né, da sua pequena concha. E as duas, elas tentaram juntas fazer parte das líderes de torcida, e elas estavam muito animadas, inclusive elas fizeram um teste, e as duas foram admitidas, e elas se sentiram muito realizadas nesse momento, pois elas consideravam isso uma grande vitória. Em 2004, a mãe de Heather deu à luz ao seu segundo filho, o Ryan, que foi diagnosticado com um problema de locomoção, de desenvolvimento. E a Heather foi muito importante nesse momento, porque ela se tornou muito focada no seu irmão, ela queria ajudá-lo, ajudar a sua mãe. Nessa época ela tinha apenas 12 anos, mas ela tinha muita maturidade para intervir e ajudar onde quer que fosse. A Heather, ela passou grande parte da sua adolescência, né, uma parte da sua infância também, ajudando com os cuidados com o irmão mais novo. E durante o ensino médio, ela passou grande parte desse momento cuidando do Harry, ajudando a aprender a ler, a falar. Ela o amava muito e queria muito cuidar dele. O Ryan, ele foi uma inspiração para Heather, porque isso motivou a ela querer seguir carreira em alguma área de ajuda. Então ela pensou que de repente ela poderia cursar psicologia, ajudar outras pessoas, e é o tipo de profissão que fazia muito sentido para Heather. Ela era uma pessoa muito generosa e ela mostrava ter muita habilidade em ajudar as pessoas, ela era sempre muito receptiva e até então ela precisava descobrir qual universidade, então, ela deveria ir cursar psicologia. Mas assim que ela saiu do ensino médio, ela estava muito ocupada com os cuidados com o irmão, havia algumas outras questões com relação à família, então ela começou a procurar alguma universidade que ela pudesse ingressar, e foi nesse momento que ela acabou entrando em contato com um velho conhecido dela, um amigo da escola, que era de uma turma mais velha, mas esse amigo, Charles, falou que ele estava morando no Tennessee, e ele de repente falou que ele poderia ajudá-la, né, e que inclusive aonde ele estava morando, que era Murfreesboro, tinha algumas universidades que tinham psicologia, e de repente ela poderia ir para lá, arrumar um emprego e tentar entrar em uma dessas universidades.
A Heather, ela já era maior de idade, então ela já era independente, mas claro que ela consultou seus pais, eles disseram que não tinha nenhum problema, que ela poderia ir tranquilamente. A sua mãe, a Jennifer, disse que ela não precisava se preocupar com nada, pois ela cuidaria do irmão dela, ela tinha uma grande preocupação com o irmão, com os cuidados com ele, mas a mãe disse que ela precisava seguir a vida dela, pensar no futuro dela. Então essa escolha coube a ela e ela decidiu sim que ela iria se mudar para Murfreesboro e ela iria arrumar um emprego e de repente entrar em uma dessas universidades de psicologia. Em janeiro de 2015, a Heather então ela se mudou do Texas para o Tennessee e ela nem precisou procurar um lugar para morar porque nessa época o Charles ele morava em um apartamento que tinha 2 quartos, um desses quartos estava vago, então ele disse que ela poderia ficar ali no apartamento junto com ele e assim ele também poderia ajudá-la a questão de procurar um emprego e até mesmo como ingressar na universidade. Então ela fez essa mudança, ela estava muito animada, ela começou a preparar todas as suas coisas. A Jennifer, a sua amiga, ela ficou um pouco triste na época porque ela iria perder a sua companheira de sempre. Mas, ao mesmo tempo, ela estava se sentindo realizada pela amiga, ela sabia o quanto a Heather sonhava com aquilo, ela queria morar em outro lugar, ela queria conhecer outras pessoas, ela queria mudar a sua vida, mudar o cenário. Então, ela ficou realizada, inclusive ela ajudou a Heather a organizar algumas coisas, a pensar na mudança, o que levar. E a Heather estava muito feliz, ela estava muito, muito animada para essa nova etapa da sua vida. Assim que ela se mudou para Murfreesboro, ela acabou se aproximando muito do Charles, porque, claro, eles estavam morando juntos e eles acabaram iniciando um relacionamento. Não demorou muito, a Heather ela acabou arrumando um emprego no próprio condomínio onde ela estava morando com o Charles, num escritório que era um lugar onde eles administravam todas as casas, os prédios que tinham ali naquele condomínio. Então, quando ela foi trabalhar nesse local, ela acabou conhecendo uma outra garota que era a Kelsey Price. Assim que a Kelsey conheceu a Heather, ela conta que ela ficou encantada por ela, ela era muito animada e ela tinha uma aura muito divertida. Mesmo quando ela estava concentrada, fazendo alguma coisa do trabalho, ela sempre exalava uma alegria, algo que indicava o quanto ela gostava de viver. Então ela acabou, né, se contaminando com toda aquela alegria e ela decidiu que ela queria ser amiga íntima da Heather, porque ela realmente acabou se identificando muito com ela e ela queria ter essa proximidade maior. Como a Heather era uma pessoa muito receptiva, não demorou muito para as duas aprofundarem um pouco mais essa amizade. Então elas trabalhavam juntas o dia todo, mas assim que elas tinham uma folga, elas saíam juntas para tomar um café, para fazer compras. E a Kelsey conta que era muito divertido todos os momentos ao lado da amiga e que ela sentia que ela nem estava trabalhando, ela sentia que ela estava se divertindo o tempo todo ao lado dela, porque ela realmente era uma pessoa muito animada. A Kelsey conta que elas trabalhavam muito, além de todo o trabalho do escritório, elas trabalhavam como recepcionista também, e às vezes quando alguém queria visitar algum apartamento ou quarto que estava vago para alugar, alguma das duas tinha que acompanhar essas pessoas, mostrar esses apartamentos, falar sobre como era o condomínio, como era morar ali. E elas trabalhavam duro durante todo o dia, mas elas começaram a sair bastante à noite, elas queriam se divertir. É claro que a Heather ela queria conhecer à noite os lugares do local. Lembrando que nessa época ela tinha um relacionamento com o Charles, mas ele não participava muito dessas atividades noturnas da Heather. Então isso também acabou sendo um entrave no relacionamento dos dois. Eles começaram a ter discussões, muitas discussões por causa disso, porque ele também não concordava, até porque ele era namorado dela, ele achava que ela deveria ficar um pouco mais em casa, que eles deveriam ficar um pouco mais juntos, até que eles decidiram que a Heather estava em outro momento da sua vida, ela queria se divertir, ela queria experimentar coisas novas e de repente o Charles não cabia na vida dela naquele momento. Então foi quando ele decidiu sair do apartamento e deixar aquele apartamento para Heather, até porque
Ele entendeu que ela precisava ficar ali, pois era próximo do seu trabalho, na verdade era o seu local de trabalho. Ela não tinha que pegar nenhuma condução para nenhum lugar, então para ela era muito mais fácil ela continuar morando ali. Então ele simplesmente pegou as suas coisas e se mudou do local, deixando a Heather nesse apartamento. A Heather realmente queria sua liberdade e ela acabou conseguindo isso, ela estava muito feliz. Até porque no início de agosto de 2015, ela fez uma ligação para sua mãe e ela contou então uma novidade. Quando ela ligou para sua mãe, a Jennifer, ela contou que ela tinha uma surpresa e ela mal conseguia falar, ela estava muito eufórica, entusiasmada. A mãe dela ficou ali no telefone falando: fala, Heather, o que aconteceu? O que aconteceu? Até que ela acabou dizendo que sim, ela havia sido admitida para a Universidade de Psicologia e ela estava muito feliz, ela estava rindo, ao mesmo tempo ela começou a chorar de emoção. Era algo que ela queria muito, ela estava batalhando. A sua mãe sabia o quanto ela era esforçada, o quanto ela estava trabalhando e ao mesmo tempo se dedicando para ser admitida naquela universidade, e claro que foi um momento mágico para as duas. E claro, né, lembrando que a Heather, ela sempre ajudou muito as pessoas e dessa vez era algo único, ela estava se orgulhando de ter conseguido algo para si mesma e parecia que tudo estava se encaixando. Mas infelizmente uma nuvem escura estava prestes a cobrir a vida feliz de Heather e destruir tudo que ela havia planejado e sonhado ao longo dos anos. E um pesadelo acabou emergindo em 7 de agosto de 2015. Nesse dia pela manhã, a Kelsey, como todos os dias, ela não morava no condomínio que a Heather morava, então ela chegou ali para o trabalho, ela chegou no escritório e viu que a Heather ainda não estava ali. Ela não achou estranho, até porque a Heather, às vezes, ela costumava se atrasar, ainda mais quando ela acabava saindo na noite anterior. Então, ela não achou aquilo estranho, ela achou normal, até que o tempo foi passando e ela percebeu que ela precisava chamar a amiga e dizer para ela acordar e ir trabalhar. Elas tinham combinado entre elas, a Heather havia dito a Kelsey que caso ela se atrasasse muito e passasse um pouco do horário, a Kelsey poderia ligar para ela para que ela acordasse e então cumprisse as suas obrigações. Então a Kelsey pegou o telefone e começou a ligar para a Heather em busca, né, de acordá-la e falar para ela ir até o trabalho. Então ela fez isso algumas vezes e o telefone chamava e a Heather nunca atendia. Então ela saiu ali do escritório, ela se encaminhou até o prédio onde a Heather morava, ela foi até o segundo andar, que era o andar onde estava localizado o apartamento da Heather, ela bateu na porta algumas vezes e ela também não obteve resposta. Então ela pegou e abriu a porta estava aberta, ela entrou, ela viu ali que tinha várias coisas no chão, bagunçado, mas ela não achou aquilo anormal, nada disso, até porque a Heather não era uma pessoa muito organizada, e ela viu que a Heather estava deitada de bruço na cama, e ela se encaminhou até a cama e começou a chamar: Heather, Heather, acorde, acorde, e nada da amiga, ela simplesmente não se moveu. Então ela se aproximou e começou a dar uns tapinhas no pé da Heather, e foi quando ela sentiu que o pé dela estava muito frio e ela achou estranho, ela começou a olhar e ela notou que, infelizmente, a amiga dela estava totalmente sem vida. Ela ficou muito assustada, ao mesmo tempo com muito medo. Ela começou a caminhar de costas em direção à porta por onde ela havia entrado. Ela pensou que alguém havia feito aquilo, então será que essa pessoa ainda estava naquele apartamento? Então ela saiu dali, foi correndo até o escritório, pegou um celular e às 9h15 da manhã ela ligou para o departamento de polícia e contou que ela havia encontrado a sua amiga sem vida no apartamento. Imediatamente, policiais e investigadores se dirigiram até aquele complexo de condomínios, o The Golpe, e começaram então um processo de investigação para saber o que realmente tinha acontecido ali. Quando os detetives chegaram, eles souberam imediatamente que, sem dúvidas, eles estavam lidando com uma cena de crime. Eles entraram no apartamento de Heather e notaram as condições do quarto. Era a primeira vez que ela ficava sozinha, como eu disse.
A Kelsey, ela sabia que a amiga era muito desorganizada, então aquele apartamento ele estava uma bagunça. Havia uma torradeira e uma lata de plástico perto da porta, havia caixas que ainda não haviam sido desempacotadas e estavam localizadas na cozinha, também haviam panelas e frigideiras no chão. Havia também algumas tigelas que pareciam pertencer a algum cachorro ou algum gato, e havia várias roupas que estavam espalhadas ali no chão, em todo o quarto. Os cestos de roupa suja estavam transbordando e a cozinha havia vários pares de sapatos e sandálias que estavam espalhados. Assim como Kelsey havia visto, os travesseiros da Heather não estavam na cama, em vez disso eles pareciam que haviam sido jogados para fora ou empurrados como para colocá-los fora do caminho. As cortinas da Heather estavam fechadas e não havia uma entrada forçada e havia uma luz acesa, o que poderia indicar que o que aconteceu ali aconteceu durante o período da noite. A polícia, ela acreditava que a Heather conhecia a pessoa que fez aquilo, ela possivelmente deixou entrar no apartamento. Eles viram que o corpo da Heather estava parcialmente nu, deitado na cama, e eles viram que havia um trauma contuso na cabeça dela e havia uma quantidade significativa de sangue no seu cabelo e também no colchão. E eles viram evidências óbvias de que a pessoa, deveria ter se lançado contra ela de uma maneira muito brutal. Havia respingo na parede e eles encontraram fios de cabelo que não eram consistentes com o cabelo da Heather, além de material genético semi-presente no corpo e também em outros lugares. O que aquela cena mostrava é que a Heather ela havia lutado muito pela sua vida, mas infelizmente ela não conseguiu resistir. E à medida que os detetives estavam ali e os peritos estavam coletando evidências, o corpo da Heather ele foi removido e transferido para o escritório legista para que pudessem fazer um exame forense mais aprofundado. Uma outra pista que os detetives encontraram foi uma impressão digital muito clara e nítida. Era como se alguém tivesse colocado o dedo na tinta e tivesse apertado o dedo ali no local, mas a marca era com sangue da Heather. Então, imediatamente eles coletaram aquele material, pois, claro, era uma evidência clara, eles queriam checar aquelas impressões digitais. E claro que eles pegaram aquele material e mandaram para um banco de dados para que pudesse fazer uma checagem para ver se eles encontravam alguma correspondência. Os policiais, ao encontrar aquela impressão digital, eles imaginavam que aquele caso ali seria rápido de ser desvendado, pois eles poderiam encontrar a pessoa responsável por aquilo rapidamente. Mas essa checagem ela demora um tempo. Além disso, aquele DNA relacionado ao sêmen que foi deixado no local, ele deveria também ter um tempo para ser processado, então isso levaria alguns dias, talvez semanas. Nesse momento, eles viram que o celular da Heather estava no local, então eles pegaram e eles pensaram que eles poderiam checar as ligações, as últimas mensagens, com quem ela falou em seus últimos momentos e assim obter mais informações. Mas quando eles pegaram aquele celular, eles viram que havia necessidade de colocar uma senha para ver as coisas que estavam ali e eles não sabiam. Então, eles começaram a pensar que eles deveriam, então, começar pelas testemunhas, pelas pessoas mais próximas que ela conhecia, pessoas que estiveram com ela. Mas nesse momento também eles perceberam que eles deveriam entrar em contato com a família da Heather e contar o que havia acontecido. A Kelsey, ela se ofereceu para ligar para Jennifer, a mãe da Heather, e contar sobre aquilo. A Kelsey conta que ela não queria que a mãe da Heather ficasse sabendo daquela notícia por pessoas desconhecidas. Ela queria entrar em contato com ela e falar sobre o que havia ocorrido sem que isso causasse um trauma, sendo que será que isso seria possível? Então ela ligou para Jennifer, claro, ela perguntou: oi, tudo bem? Eu tenho uma notícia. E ela disse: você está sentada? Quando a Jennifer ela ouviu aquelas palavras, ela imaginou que algo muito ruim teria acontecido, porque quando alguém fala isso é porque
geralmente ela vai lançar uma bomba sobre você. E ela disse que ela poderia dizer o que aconteceu e foi, então, é claro, não tinha uma maneira fácil de dizer isso. E ela falou que a Heather, ela havia sido encontrada sem vida. Quando a Jennifer escutou aquela notícia, ela gritou, ela perdeu os seus sentidos, ela não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ela havia visto a sua filha um final de semana anterior. A Heather, ela foi até a casa da família. Ela queria comemorar sobre o fato dela ter entrado para a universidade. Então ela foi ver os seus familiares, ela esteve com a mãe, com os irmãos, eles passaram um tempo juntos. Ela estava cheia de saúde, sempre animada e feliz. Claro que todos compartilharam aquele momento feliz com ela não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas infelizmente a Kelsey teve que dar aquela notícia e ela, claro, ela ficou arrasada. Após a Kelsey fazer aquela difícil tarefa de falar com a mãe de Heather sobre o que havia acontecido, os investigadores a chamaram para que ela pudesse dar a eles mais informações. Eles queriam saber mais sobre a vida de Heather, com quem ela andava, com essas pessoas com quem ela se relacionava. Inclusive, eles queriam saber se ela sabia alguma coisa sobre a noite anterior. A Heather, ela queria ajudar, ela queria fazer com que a pessoa responsável por aquilo pagasse por tudo aquilo. Ela ainda estava assustada, um pouco traumatizada com tudo que ela havia presenciado, mas ela começou a falar inclusive sobre o antigo relacionamento da Heather com o Charles. Ela contou que em alguns momentos o relacionamento era muito tumultuado e que o Charles parecia ser uma pessoa muito raivosa e que inclusive em alguns momentos ele e a Heather tiveram algum contato físico mais violento. Inclusive, algumas vezes a Heather ligava para ela dizendo que estava assustada e com medo do que o Charles poderia fazer. Inclusive, a Kelsey, junto com a Heather, conseguir uma ordem de restrição contra o Charles, que era para que ele mantesse a distância da Heather, pois assim elas sentiam que ela estaria mais segura. A Jennifer, a mãe da Heather, quando falou com os investigadores, ela também contou sobre isso. Ela falou que a filha, em alguns telefonemas, falou sobre como estava sendo difícil aquela moradia junto com o Charles, que eles não estavam se entendendo bem. Inclusive, a mãe da Heather falou para ela voltar para casa, que elas dariam um jeito e encontrariam uma outra forma. Mas a Heather, ela estava dedicada, ela queria muito entrar na universidade, ela sabia que ela estava no caminho, então acabou que ela continuou ficando ali e ela e a amiga acabaram conseguindo essa ordem de restrição contra o Charles. Possivelmente por isso, ele acabou saindo do apartamento e deixando a Heather lá. Então os detetives pensaram que o Charles em algum momento ele pode ter ficado enfurecido com tudo que aconteceu, ele conhecia o local, ele sabia como entrar, de repente ele ainda tinha chaves, uma vez que não teve arrombamento, e ele poderia ter entrado e ter feito tudo aquilo. Então, os detetives, conhecendo todo esse histórico do relacionamento da Heather com o Charles, eles queriam entrevistá-lo, saber o que ele tinha para falar sobre aquilo, e claro que eles convocaram. Mas nesse instante, uma coisa aconteceu. Um homem apareceu entrando no apartamento de Heather, ele entrou debaixo da fita amarela, os policiais foram até ele. Na verdade, é muito comum que um indivíduo que cometeu um crime, ele volte ao local, porque ele está conectado àquilo, geralmente eles querem revivê-lo e não podem deixar de se inserir no caso, e por essas razões a polícia não impediu exatamente, né? Eles queriam ver o que ele faria. O homem, ele parecia genuinamente chocado, muito perturbado. Ele disse à polícia que seu nome era Michael e que ele era amigo muito próximo da Heather. E ele fez algo totalmente inesperado, ele colocou a mão no bolso, os policiais ficaram também assustados, mas ele tirou um molho de chaves e ele disse que aquelas chaves eram da Heather. Os investigadores, inclusive, voltaram para falar com o Michael e eles obtiveram algumas informações bombásticas dele. Ele disse que na noite anterior ele esteve com a Heather, que inclusive os dois saíram para comer, e ele contou então qual era a dinâmica daquela noite, pois os investigadores estavam interessados em tudo aquilo, uma vez que eles estavam considerando ele um grande suspeito. O
Michael disse aos investigadores que no início daquela noite eles foram para a velha Chicago para jantar e ele disse que depois ele saiu dali e deixou a Heather com alguns amigos. Tudo parecia normal até que a Heather ligou para o Michael por volta das 23h40 e, segundo ele, ela disse que ela precisava que ele fosse até o bar porque havia pessoas dando em cima dela e ela estava muito chateada com aquilo e ela não sabia como sair daquela situação. Ele, como um bom amigo, né, estava disposto a ajudá-la, então ele se locomoveu até aquele local e ele deu então à polícia o nome de uma pessoa que estava incomodando, que era um tal de Artávio. Ele disse que chegou ali, a Heather estava conversando com essa pessoa, ele parecia muito desagradável, como que incomodando mesmo a Heather, como se quisesse ter alguma coisa a mais com ela. Então, ele viu que ele estava tentando avançar em direção a Heather, ele simplesmente foi até eles e pediu para ele se afastar. Ele disse para Heather que a levaria para casa, mas ela insistiu que eles pegassem um pouco de comida antes em uma lanchonete 24 horas. Então, o Michael foi com a Heather até esse outro local. Inclusive, ele deu uma lista detalhada de todos os alimentos que eles pediram naquela noite. Aquilo soou muito suspeito para os investigadores, uma vez que parecia que ele queria dar um álibi perfeito. Então, eles continuaram ouvindo a história dele. Ele contou que ficou ali um tempo com ela, os dois ficaram conversando. Então, ele disse que depois, por volta das 2h30 da manhã, de 7 de agosto, ele levou a Heather até a casa dela. Ele contou, inclusive, que quando eles chegaram ali no complexo de apartamento, ele subiu com a Heather até o apartamento dela. Ele a colocou dentro de casa, ela estava um pouco... Ela tinha bebido um pouco mais, então ele a colocou ali na cama e ele saiu do apartamento. E nesse momento ele colocou a chave no bolso enquanto ele abria a porta para deixá-la dentro do apartamento. E ele saiu e esqueceu de fechar a porta, não tinha como ela trancar a porta por dentro. Então foi por isso que ele estava com aquelas chaves dentro do bolso dele. Os policiais acharam aquilo muito suspeito e, inclusive, impediram que ele pudesse ceder, né, impressões digitais e também amostras de DNA, pois é claro que eles queriam confrontar o material dele com o material que eles encontraram ali na cena do crime. Os detetives também, quase que imediatamente, eles foram até os lugares em que o Michael disse que esteve com a Heather e eles pegaram, então, algumas imagens de câmera de segurança. O Michael, ele afirmou que ele nunca teve nenhum contato físico com a Heather, nem mesmo um beijo. Mas pelas imagens da câmera de segurança, eles pareciam ter uma relação muito próxima e carinhosa entre eles, que parecia algo bem mais íntimo do que o Michael havia citado anteriormente. Pelas imagens do vídeo, parecia que o Michael, ele inclusive em algum momento, ele se aproximava mais da Heather e parecia como que se eles estivessem dando um beijo. Inclusive, em outras imagens, dá para ver ele acariciando as costas da Heather. E quem visse de fora poderia parecer até mesmo que os dois fossem algum tipo de namorado ou tivesse algum relacionamento mais íntimo entre os dois. Alguns dias depois, o relatório da autópsia saiu e a causa, né, da perda de vida da Heather foi o fato dela ter sofrido uma constrição na região da garganta e também traumas contusos na cabeça. O perfil de DNA foi coletado dentro da região íntima da Heather e eles tentaram combinar, né, eles tentariam combinar esse DNA com o material cedido pelo Michael, mas eles viram que não havia nenhum tipo de correspondência. Então, o Charles, o ex-namorado da Heather, ele voltou ao foco dos investigadores. Inclusive, eles descobriram que ele havia se mudado da cidade, mas que na noite em que aquilo aconteceu com a Heather, ele esteve ali na cidade. Então, os investigadores acharam que ele era um potencial suspeito e, claro, que o levaram para um interrogatório. Ao ser questionado sobre o relacionamento com Heather, o Charles não mentiu e ele realmente disse que eles tiveram problemas de relacionamento e que inclusive foi um relacionamento muito tóxico, mas que ele jamais seria capaz de fazer aquilo. Inclusive ele deu um álibi para aquela noite, o porquê que ele estava de volta na cidade e claro que os investigadores iriam checar tudo aquilo, todas aquelas informações e falar com as pessoas com quem ele disse que estava.
Ao checar o álibi do Charles, os investigadores viram que realmente não tinha como ele ter feito aquilo e ele foi eliminado como suspeito. Então, novamente, eles precisavam voltar às pessoas que conheciam a Heather e obter mais informações. E foi quando, novamente, eles chamaram a Kelsey até o departamento de polícia. Eles queriam ter mais informações, inclusive saber um pouco mais sobre a vida íntima da Heather. Inclusive, a Kelsey, ela conta que naquele momento ela sentiu também que ela estava sendo considerada como uma suspeita, uma vez que ela era uma pessoa muito próxima, ela tinha muito contato com a Heather, era a pessoa mais próxima dela na cidade, então ela também começou a se sentir um pouco incomodada, mas ao mesmo tempo ela queria ajudar eles a resolver tudo aquilo. Então eles começaram a falar com ela, foi quando então ela começou a falar coisas muito mais íntimas. É claro que é muito difícil você falar sobre a sua vida pessoal, inclusive coisas que seus amigos compartilham com vocês, que é muito íntimo, mas ela sentiu que isso poderia ajudar e ela começou a falar sobre tudo aquilo. Inclusive, os investigadores não haviam perguntado a ela se ela sabia a senha do celular da Heather, porque é claro que tem como destravar esse celular, mas naquela época eles ainda estavam tentando fazer isso. Eles haviam perguntado para a mãe, mas ela não sabia a senha do celular. Mas a Heather, ela disse que sim, que ela sabia, que inclusive se eles tivessem perguntado antes, ela teria dado a senha. Foi quando então ela deu essa senha, os investigadores também começaram a verificar toda a movimentação no celular da Heather, inclusive na noite daquele dia, do dia 7, na madrugada do dia 7 de agosto de 2015. Mas eles queriam saber da Kelsey sobre o que ela sabia daquela noite. Ela não estava no vídeo em nenhuma das imagens que eles conseguiram. Inclusive, ela disse que naquela noite ela realmente não saiu, ela estava em casa, mas que durante a madrugada ela foi até o banheiro e ela viu que havia uma mensagem da Heather para ela. Ela simplesmente pegou o celular para dar uma olhada e ela viu que a Heather havia mandado uma foto com um cara que ela conhecia, que era o chamado Artável, o mesmo cara que o Michael disse que estava incomodando a Heather naquela noite em que ele foi socorrê-la. Ao mesmo tempo, os investigadores eles começaram a verificar todas as mensagens e informações que haviam no celular da Heather e começaram a fazer como se fosse uma linha do tempo dos eventos daquela noite. Finalmente, os investigadores eles tiveram uma pista nova e promissora. Eles analisaram os textos de Heather, remendando tudo. E eles tiveram realmente, né, obtiveram essa linha do tempo. E, inclusive, eles viram que as informações que o Michael havia dado correspondiam às mensagens, né, e todo o fluxo de conversas da Heather, que a Heather tinha no seu celular. A linha do tempo indicava que depois que o Michael deixou a Heather, depois das 2 horas e 30 minutos da madrugada do dia 7, aparentemente a Heather mandou uma mensagem para uma pessoa, e essa pessoa era o Artável, o mesmo que foi citado nos testemunhos da Kelsey e do Michael. Então era uma pessoa que os detetives eles queriam interrogar. Quando ele foi chamado à delegacia, aparentemente ele não sabia o que havia acontecido com a Heather, até que os investigadores contaram a ele então o motivo dele estar ali. Então eles começaram a usar todas as táticas possíveis, eles tinham quase que certeza que ele era o responsável por aquilo. Então eles contaram que sabiam, que eles haviam encontrado, inclusive que havia impressões digitais, que havia DNA. Então eles começaram a ser um pouco mais incisivos com ele, uma vez que eles queriam que ele confessasse que ele fez aquilo. Mas ele foi muito categórico e disse que ele sim conhecia a Heather, que eles tiveram algum relacionamento em algum momento, mas que ele jamais faria aquilo com ela, que ele não tinha nada a ver com aquilo, inclusive ele cedeu amostras de DNA e também as suas impressões digitais. E sobre a mensagem de texto, ele disse que sim, ele recebeu aquela mensagem, mas que ele não viu naquele momento, naquela hora em que ela mandou, porque ele estava ocupado, inclusive ele estava com uma outra pessoa. Inclusive, os policiais e investigadores foram checar esse álibi deles, eles realmente verificaram que ele não estava no local, inclusive ele estava assim com uma outra pessoa e não tinha como ele ter ido até o apartamento da Heather. No interrogatório da Kelsey, ela deu vários nomes de várias pessoas, inclusive pessoas que tiveram algum relacionamento mais íntimo com a Heather. Então, os investigadores, eles voltaram para essa lista, eles queriam checar todas aquelas pessoas, pois eles acreditavam que aquele crime se tratava por ter um motivo íntimo, né?
sexual. Então eles começaram a ver e o próximo nome da lista era de um homem chamado Brandon. Eles viram aquele nome, mas não tinham um sobrenome, então eles começaram a verificar. Eles viram que havia outras citações desse mesmo nome por outras pessoas que foram interrogadas, mas eles queriam saber mais sobre ele, quem era ele. E então eles foram à procura do Brandon. Mas a essa altura, os investigadores eles já não estavam mais com altas expectativas, eles já tinham vasculhado várias pistas e informações e na maioria delas eles chegaram a estaca zero. Então, eles estavam fazendo o seu melhor e checando o que eles sentiam que eles tinham que checar. Mas eles não tinham o sobrenome desse Brandon também, então seria algo difícil. Mas ao mesmo tempo em que eles estavam fazendo esse trabalho, para surpresa deles, o laboratório que estava checando aquelas impressões digitais ligou para o detetive responsável e falou que eles tinham mais informações. Eles contaram que analisaram e haviam resultados daquela impressão digital ensanguentada e que ela revelava que ele pertencia a um homem chamado Brandon Bowen. E eles disseram que puderam comparar as impressões digitais dele, pois em algum momento ele fez uma entrevista de emprego e foi coletado essas impressões digitais que foram colocadas em um banco de dados onde eles puderam comparar. Nesse momento já havia se passado 8 dias desde que a Heather foi encontrada e parecia que Brandon seria a única pessoa que poderia dar algumas respostas. Os investigadores precisavam encontrá-lo e eles conseguiram localizá-lo em seu atual local de trabalho, onde ele trabalhava como motorista no Jimmy John's. Ele estava trabalhando naquela noite, então eles se sentaram do lado de fora do estacionamento do local, até que eles avistaram Brandon. Então eles caminharam até ele e simplesmente declararam que eles estavam trabalhando no caso da Heather Maples e eles perguntaram se ele estaria disposto a ir até o departamento de polícia e conversar. Ele foi, e na entrevista ele disse que ele e a Heather eles se conheceram em um bar e que na verdade ele costumava ir até o apartamento da Heather e que às vezes eles tinham algum tipo de relacionamento entre eles. Ele disse que eles haviam se conhecido há cerca de 3 ou 4 meses atrás. E o Brandon, ele parecia uma pessoa muito calma. Eles, claro, começaram a fazer várias perguntas íntimas. Ele começou a responder todas elas. Ele não parecia nervoso, mas ele contou que eles não estavam mais se vendo desde julho, porque eles acabaram não se encontrando mais e não estavam se falando. Mas os investigadores sabiam que ele estava mentindo porque a impressão digital dele foi encontrada na cena. Então, diferente do que acontecia com o Artável, dessa vez eles tinham realmente circunstâncias, evidências que o ligavam ao caso. Então, eles realmente foram muito incisivos com ele e disseram: olha, você está mentindo porque a gente encontrou uma impressão digital sua no local. Ele disse: olha, realmente vocês podem ter encontrado essa impressão digital, é porque realmente eu já estive lá outras vezes, mas eu não sou responsável pelo que aconteceu com ela. É claro que os detetives, eles sabiam que eles estavam mentindo, até porque quando eles encontraram aquela impressão digital suja de sangue, ela parecia ser muito recente, inclusive estava quase que molhada ainda. Então, eles começaram a ser incisivos com ele, falaram tudo que eles encontraram, que inclusive eles iriam coletar uma amostra de DNA dele para que eles pudessem também checar o material genético que eles encontraram na cena. Nesse momento, é claro que o Brandon já estava se sentindo muito incomodado, ele sentiu que ele realmente havia sido pego. Se você olhar as expressões dele, as imagens da expressão do vídeo em que ele estava sendo interrogado, toda a expressão corporal dele mudou. E, inclusive, ele não confessou nada, ele não falou nada daquilo, ele continuou negando, mas ele cedeu uma amostra de DNA para que pudesse ser feita a checagem. Ele ficou preso e ele foi acusado de tirar a vida da Heather em primeiro grau. Um dos detetives, inclusive, ligou imediatamente para a mãe de Heather e deu a elas as notícias sobre o que eles haviam encontrado e que eles tinham uma pessoa sob custódia. O DNA do Brandon ele acabou correspondendo a todas as 16 áreas onde foram encontradas amostras na cena do crime. Os investigadores também obtiveram acesso ao telefone do Brandon e isso acabou sendo revelador.
O Brandon, ele escondia no celular algumas fotos e vídeos, era como se fossem souvenirs, lembranças de alguns atos íntimos, inclusive que parecia ser forçados com outras mulheres. Então ele tinha vários desses vídeos, inclusive os investigadores encontraram um vídeo dos últimos momentos da Heather. Sim, infelizmente eles encontraram esse vídeo e eles viram como tudo aquilo aconteceu e isso foi chocante. Todos os detetives que tiveram acesso àquelas imagens, eles disseram que foi a pior cena que eles já observaram, inclusive eles puderam notar quais foram os seus últimos momentos e que inclusive ela lutou muito por sua vida, mas infelizmente não teve como ela resistir a tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Então, diante daquilo, de todas as provas, seu DNA foi verificado e ele era compatível. Então, ele foi formalmente acusado e ele foi levado para um julgamento. Cabe lembrar que outras mulheres, após a prisão do Brandon e tendo conhecimento sobre aquele caso, elas foram até o departamento de polícia e elas falaram, inclusive, sobre alguns momentos em que elas tiveram relação com ele, elas contaram o quanto ele era abusivo. Inclusive, algumas delas disseram que encontraram com ele em algum momento em algum bar e que elas sentiam que ele tinha colocado alguma coisa na bebida delas, que elas perdiam o sentido e assim ele fazia tudo o que ele queria com elas. A mãe de Brandon, Patricia Ann, ela foi testemunha sobre o caráter do filho durante o julgamento. Inclusive, foi descoberto que ele foi adotado aos 10 anos de idade. Mas ela falou que ele sempre foi um bom filho, ele sempre foi muito ativo na escola, ele tinha boas notas, inclusive ele participou do time de futebol da escola, então ela falou sobre todas as coisas, a infância dele. Só que, claro, né, nada daquilo justificava o que ele fez, havia provas consistentes de que ele esteve no local e, claro, ele foi acusado formalmente, tiveram outras testemunhas contra ele, inclusive, aquelas mulheres que também foram abusadas em algum momento. E apesar de todo o bom histórico de bom aluno e de bom trabalhador que ele tinha, nada daquilo poderia isentá-lo da culpabilidade que ele tinha com relação ao crime contra a Heather. Ele foi condenado a 40 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe de Heather, a Jennifer, ela leu sua declaração no tribunal sobre o impacto da vítima, né? E ela sentiu que seria a última vez que ela iria ser capaz de falar por sua filha e falar sobre a sua perda. Ela disse, em parte, que havia perdoado o Brandon por ter feito aquilo com sua filha, e ela acreditava em seu coração que ela deveria perdoar, e foi isso que ela fez. No final da audiência, a Jennifer saiu no corredor, inclusive ela encontrou com a mãe do Brandon. Ela se aproximou, deu um abraço nela. Isso mostrou muito sobre o caráter da Jennifer. Ela disse a Patricia que estava com o coração partido e que ambas perderam um filho e que ela queria que ela soubesse que ela entendia a sua dor. Kelsey acrescentou que Heather é uma pessoa incrível, uma pessoa contagiante, e a última vez que elas estiveram juntas no escritório trabalhando, ela nunca vai esquecer aquele momento. Infelizmente, naquela noite, ela não saiu e ela pensa que talvez ela poderia ter protegido a amiga. E ela disse que a Heather sempre estará em seu coração e em sua mente o dia e o tempo todo. A polícia acredita que Brandon teria feito isso repetidas vezes se ele não tivesse sido pego. Eles acham que ele estava se aperfeiçoando no que ele fazia. Infelizmente, a Heather acreditava que o Brandon era seu amigo. Ele aproveitou a oportunidade em algum momento que a sua porta estava aberta. Ele entrou ali e fez tudo o que fez. A gente sabe que foi bom que ele foi pego, porque a gente sabe que ele poderia ter feito isso outras vezes. E, infelizmente, ele tirou a vida dela, ele roubou a sua vida e a roubou dos familiares que a tanto amava, a roubou dos seus amigos. E hoje ele ainda está preso, ele foi condenado a 40 anos. Bom, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje, então deixe um like, se inscreva, até o próximo vídeo. E gostaria de agradecer a inscrita que indicou esse caso aqui nos comentários. Então, se você tem algum caso que queira que eu conte aqui, já deixa nos comentários que eu vou tentar trazer das próximas vezes. Abraços!